Amém. E eu já falo para você, meu querido, minha querida, sai aí do Instagram, do que você está fazendo, um joguinho que talvez esteja paralelo, né, enquanto você assiste o culto pela TV ou pelo celular, que você preste atenção, que você no momento de louvor você realmente adore ao Senhor, que no momento da palavra você realmente preste atenção na palavra, no que Deus tem para falar para o seu coração, a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 19, é o texto que nós iremos ler neste domingo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Os 4 primeiros versículos diz assim a palavra do Senhor. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito comum nos dias de hoje, que é a depressão. A depressão que tem atingido milhões e milhões de pessoas. Segundo os estudos, é provavelmente o mal que tem mais acometido a humanidade é a depressão. De 15 a 20% da população mundial sofre de depressão. A depressão é a maior causa de suicídio. É o que mais leva pessoas a tirarem sua própria vida. E o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas entre 15 e 35 anos. É a segunda coisa que mais mata pessoas, é o suicídio. E o que mais provoca o suicídio é a depressão. A depressão, ela é multicausal. Várias coisas podem levar uma pessoa a se sentir deprimida, a passar por momentos terríveis de depressão. Como, por exemplo, as drogas. Podem ser questões orgânicas, pode ser solidão. Solidão em grandes cidades, em grandes centros urbanos, isso é muito comum nos dias de hoje. Eu me recordo que às vezes, quando me senti mais sozinho, é quando eu estava em Belo Horizonte, São Paulo, apenas eu, sem amigos, sem conhecidos, numa grande cidade, milhões de pessoas, e você se sente só. Isso pode levar à depressão. Traumas durante a infância, que não foram curadas, pode levar a pessoa à depressão. Traumas no relacionamento, dentro do casamento. Traumas conjugais, alguma doença severa que foi acometida, ou uma perda, uma morte dentro da família. Isso pode levar a pessoa à depressão. Mas a depressão, ela é terrível, porque ela migra a sensação de alegria. Ela migra da vida da pessoa a excitação pela vida, o desejo de viver, o desejo de estar com outras pessoas, o desejo de se relacionar. Ela migra as emoções, as fortes emoções, e chega até o ponto da pessoa achar que para ela não tem mais solução. E muitos pregadores, dizem, e ensinam erroneamente que a depressão é apenas ação demoníaca, como o grande pregador do evangelho, T.L. Osborne, ele afirmava, pastor neopentecostal, ele afirmava que depressão era ação de demônios. Pode sim ter causa demoníaca, ter ação de demônios, mas não necessariamente apenas isso. É uma doença terrível que acomete muitas pessoas, inclusive cristãos, inclusive homens e mulheres de Deus. Nós podemos observar que grandes homens da atualidade, grandes pregadores do evangelho, como John Baer, como Spurgeon,
sofreram depressão profunda durante um longo período de tempo de suas vidas. E se nós formos para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, que é a nossa base, nós veremos também grandes homens passando por momentos de depressão, como o profeta Jeremias, como João Batista, no momento que estava no cárcere, preso, um momento de depressão. Nós podemos ver o caso de Davi, no Salmo 142, quando ele fala: Senhor, tira-me dessa prisão, tira-me desse cárcere, para que eu viva. É tão interessante que eu quero ler com você Salmo 142, rapidamente. É um capítulo que tem 7 versículos apenas. E olha que interessante, o momento de depressão profunda em que Davi estava vivendo. E ele escreve: eu clamei ao Senhor com a minha voz fiz a minha súplica ao Senhor, derramei a minha queixa diante dele, mostrei diante dele a minha tribulação. Olha que quadro depressivo Davi, o grande rei Davi, se encontrava. O homem segundo o coração de Deus. Quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim, então tu conheceste o meu caminho. No caminho pelo qual andei, eles secretamente puseram um laço contra mim. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou, nenhum homem se importou com a minha alma. Clamei a ti, ó Senhor. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos vivos. Atende ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos cercarão, pois tu tratarás generosamente. Que texto maravilhoso. Onde Davi mostra um momento de depressão profunda em que ele estava vivendo, e ele clama ao Senhor para que o Senhor pudesse tirar ele daquela prisão. Uma prisão da alma, uma doença da alma, que trazia tristeza e um abatimento profundo na sua vida e no seu coração. Mas nós iremos analisar aqui a depressão que se abateu sobre o grande profeta Elias. E para nós chegarmos no capítulo 19 de 1 Reis, nós precisamos voltar um pouco na história. Precisamos voltar no ano 910 a.C., no capítulo 17 de 1 Reis, quando começa uma história tremenda da vida desse grande profeta Elias. Se nós começarmos a examinar as escrituras no capítulo 17, nós vamos ver que Elias encontra com o rei Acabe, um rei que estava sendo dirigido pela sua esposa ao pecado, a adorar ao Deus Baal, e não apenas ele e a sua casa, mas toda a nação de Israel. E ele leva uma palavra a Acabe. Ele fala assim: olha, Acabe, só há um Deus em Israel. E segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra de Israel, até que eu volte a falar para chover. E por que Elias falou que não choveria mais sobre a terra? Porque Baal era considerado o Deus dos elementos, o Deus do fogo, o Deus que controlava o tempo, que controlava a chuva, que fazia ou não chover. Então Elias fala: se a Baal é o Deus da chuva, então clame a ele para chover, porque a partir de hoje não choverá mais. E naquele momento, Elias começa a experimentar de uma glória de Deus, da presença de Deus sobre a sua vida de forma muito tremenda e maravilhosa. Porque naquele momento Elias, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus até as margens do rio Querite, do Ribeirão, e ele fala assim: olha, Deus fala com Elias: Elias, fica aqui, porque toda manhã e toda tarde eu vou enviar os corvos para te alimentar. No momento de sequidão, no momento de escassez, Deus proveu, como sempre provê sobre o seu povo, como Deus sempre proveu sobre a sua vida, porque nunca te faltou o pão. Deus proveu sobre a vida do profeta Elias. Deus não deixa faltar o pão sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, sobre a sua congregação. E naquele momento ali, durante 2 anos, Elias estava na beira daquele córrego, bebendo água e sendo alimentado pelos corvos toda manhã e toda tarde. Os corvos traziam pão e carne para Elias. Ao final de 2 anos, passados 2 anos que ele estava naquele lugar,
Deus fala com ele, sai daqui porque o ribeirão vai secar. Mas eu vou te encaminhar para um outro lugar em que eu vou te dar o sustento. E Elias sai do território de Israel e vai até a Fenícia, onde hoje é o Líbano, o país que recentemente teve aquela explosão. E ele, chegando na cidade de Sarepta, ele encontra uma viúva. E ao avistar aquela viúva, ele fala para a viúva, me traz água. No mesmo momento, a viúva não contesta e vai buscar água. E aqui nós podemos entender uma coisa. A gente costuma dizer que a gente não nega água a ninguém, não se pode negar água a ninguém. As outras coisas, muitas vezes, as pessoas negam, mas água ninguém nega. Porque nós não negamos aquilo que nós temos em abundância. Só que, quando ela se vira para buscar a água, Elias vira para a viúva e fala, olha, me traz também um bocado de bolo. E naquele momento a viúva vira para Elias e fala assim, ó Senhor, ela entende que Elias era um profeta, pelas vestimentas de Elias, aquele manto, aquela pele de animal que ele utilizava, o seu vestimento, a sua face, estava na cara que ele era de Israel, que ele era profeta. E a mulher vira para ele e fala assim, olha, não tem como eu te trazer um pão, porque, olha aqui, abateu uma grande fome sobre a terra. Eu estou pegando aqui 2 gravetos, 2 pedaços de lenha. Eu vou cozinhar, só tem um bocadinho de farinha, de azeite, eu vou cozer um pedacinho de bolo para mim e para o meu filho, e depois nós morreremos. O profeta vira para a viúva e fala assim, olha, foi o Deus de Israel que me enviou, vai e faz primeiro para mim. E a mulher creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra de Elias, ela foi cozer o bolo e trouxe para o profeta. Meu irmão, quando você ouve a voz de Deus, Deus multiplica sobre a sua vida. Muita gente espera o mês todo acabar para se sobrar, ele ofertar. Para se sobrar, ele ajudar alguém. Mas a semente, ela vem primeiro. Primeiro você separa a semente para levar ao campo, para depois você pegar o restante e aí sim comercializar o restante dos grãos. Primeiro você separa a semente. E quando ela entende isso, ela ouve a voz do profeta, mesmo não sendo israelita, mesmo não sendo do povo de Deus, sendo uma gentia. Ela ouve a voz do profeta, vai, faz o bolo para ele. E a palavra de Deus diz que nunca mais faltou farinha na panela daquela mulher, nem azeite na sua botija. Quanto mais ela tirava farinha, quanto mais ela tirava azeite para fazer mais bolo, e fazer mais bolo, e fazer mais pão, e fazer biscoito, a panela se enchia novamente. A farinha se multiplicava, o azeite se multiplicava, e não faltou sobre a vida daquela mulher. Mas passados mais um ano, aconteceu um outro fato. E eu estou falando toda essa história para vocês entenderem lá na frente a depressão de Elias. E o filho da viúva morre. E aquela viúva, durante aquele ano, ela preparou um quartinho na parte de cima da casa para o profeta e falou assim, olha, fica lá. Você tem aqui o seu quarto, a sua cama. E aquela mulher vê o seu filho morto e chega pelo profeta assim, por que você veio? Para falar do meu pecado? E trazer a morte sobre a vida do meu filho? E naquele momento Elias pega aquela criança, pega aquele rapaz em seus braços, leva para o seu quarto, fecha a sua porta, se deita 3 vezes sobre o corpo daquele rapaz, e aquele rapaz ressuscita, e ele entrega a sua mãe e fala assim, olha aí, o rapaz com vida, e a mulher glorifica a Deus e fala, agora eu sei e tenho certeza que só há Deus em Israel, somente o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. E aquela mulher se torna uma grande pregadora, uma grande evangelista, grande missionária no seu país, porque ela começa a testemunhar da grandeza e da glória de Deus sobre a vida dela. E o profeta Elias vivendo aquilo o tempo todo. E então ele sai dali, volta para Israel e vai até o Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, antes ele encontra com Obadias, a história é muito grande, não dá para contar, o tempo é escasso, mas ele encontra com Obadias e fala assim, olha, traz o rei e traz todo o povo para o Monte Carmelo. E todos os profetas de Baal e de Azera. E ali se reuniram 850 homens bruxos, homens profetas, né,
que adoravam a Baal, 400 profetas de Baal e 450 profetas do poste ídolo de Azera. 850 homens no total. E Elias falou, olha, Baal não é o Deus do fogo, não é o Deus dos elementos, eu fiz parar de chover. E só vai voltar a chover quando eu falar para chover. Já havia se passado mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. E ele falou, se ele é Deus do fogo, então façam um altar. E todo o povo de Israel foi convocado. Essa convocação provavelmente levou dias, talvez semanas. Mas ele ficou ali no monte aguardando o povo de Israel chegar. E quando o povo de Israel chega naquele monte, naquele lugar, no Monte Carmelo, próximo ali ao mar Mediterrâneo, ele reúne e fala assim, olha, prepara o altar, cada um pega uma novilha, reparte a novilha sobre o altar, então vocês vão clamar a Baal para ver se Baal vai responder com fogo. Mas não pode colocar fogo não. Vamos ver se Baal é o Deus do fogo mesmo. E eles ficam durante toda a manhã, até as 3 horas da tarde, clamando a Baal, se mutilando, se cortando, e o sangue daqueles homens correndo, e nada de Baal responder. Então Elias começa a zombar deles. Olha, talvez Baal tenha ido dormir. Talvez ele tenha cochilado. Talvez ele está fazendo outra coisa. E aí chega o momento de Elias. Elias prepara o altar com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Separa ali o cordeiro, o novilho, e coloca sobre o altar. E ele fala, ó, coloca 4 cântaros de água. E eles jogam 4 cântaros de água. Faz de novo. E fizeram de novo. Faz uma valeta em volta do altar. E joga mais 4 cântaros. E jogaram mais 4 cântaros. 12 cântaros de água, e a água encharcou o altar. E encheu de água ao redor. E naquele momento, Elias faz uma oração muito simples. Ó Senhor, Deus de Israel, responde com fogo para que o povo creia que só o Senhor é Deus. Elias ainda estava orando quando desceu fogo do céu e consumiu o altar, consumiu o novilho, consumiu todo o holocausto e consumiu até a água que estava ali ao redor daquele altar. E mais uma vez o povo viu a glória de Deus. E Elias falou assim, olha, agora pega esses profetas e mata esses profetas, esses bruxos, esses profetas de Baal. E eles foram mortos ali. E aquela notícia chegou a Jezabel. Ele sai do monte Carmelo e anuncia para o rei que haveria chuva. Rei Acabe, vai chover, corre porque vai chover. E ele sai do monte Carmelo e vai até Jezrael, que dista 32 quilômetros. E ele percorre toda essa distância e chega a Jezrael. Quando chega em Jezrael, ele recebe a notícia de que Jezabel falou que o mataria em 24 horas. E aí, naquele momento, Elias foge novamente e vai lá para Berseba, lá para o sul do país, lá em Judá, deixa seu moço e vai para o deserto. E se esconde na caverna. Provavelmente a mesma caverna em que Moisés ouviu a voz de Deus, em que Deus falou com Moisés. E Elias estava ali, naquela caverna, naquele monte, e abateu sobre ele uma grande depressão, ao ponto dele pedir para Deus tirar a sua vida, como nós lemos aqui no capítulo 19, no versículo 4. Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Um grande abatimento cai sobre a vida de Elias. E por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanta depressão? Se nós analisarmos, Elias estava vindo de grandes vitórias. Ele estava vendo a glória de Deus, a presença de Deus sobre a vida dele, através da vida dele. Mas mesmo assim abateu uma grande depressão ao ponto dele querer tirar a sua própria vida. Dele falar, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. E por que abateu essa grande depressão sobre a vida do grande profeta Elias? Aqui nós podemos, nesse texto, analisar aqui 4 coisas muito interessantes. A primeira coisa, ou o primeiro fator que pode levar uma pessoa a ter o surgimento da depressão na sua vida é o cansaço. Elias estava cansado. Elias tinha percorrido 32 quilômetros do Carmelo até Jezrael. De Jezrael a Berseba, mais 132 quilômetros. E mais um dia de caminhada até o deserto. Ele estava fadigado. Ele estava cansado de fazer tanta coisa, de percorrer tanto.
E muitas das vezes a depressão pode ter surgido da sua vida de um cansaço muito grande, de um cansaço terrível, de muito trabalho, pouca noite de sono. Por isso, eu digo a você, meu irmão, não se descuide do seu físico. Depressão pode ser ação do demônio? Pode, mas pode ser questões da carne? Também pode. Pode ser questões da alma? Pode. Pode ser trauma? Pode. Pode ser do cansaço? Pode. Não foi à toa que Deus falou, e é o mandamento que mais aparece na Bíblia: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no sábado você vai descansar. Sábado é do Senhor teu Deus. Sábado é um dia de oração. Sábado é um dia de leitura da palavra. Sábado é um dia que você vai tirar para visitar, para abençoar as pessoas. Você precisa descansar. Você precisa ter uma boa noite de sono. Você precisa praticar exercícios físicos. Isso tudo é muito importante, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E muitas pessoas têm destruído o corpo, o templo do Espírito Santo. Não têm dado atenção ao seu físico. E muitas vezes o cansaço que abate sobre ela, por não ter um tempo de exercício, não ter uma noite de sono bem dormida, não ter um descanso, pode vir e abater sobre ela a depressão. Elias se encontrava cansado, muito cansado. Um outro fator interessante é que a depressão, geralmente ela vem depois de um momento de grande vitória. Como assim, pastor? Vem uma grande vitória e abate uma depressão? Sim. Após uma grande conquista, após você comprar suprimentos para a sua loja, após você passar em um concurso, ou às vezes após você comprar um carro novo, ou às vezes após você receber uma bênção muito grande, você conquistar aquela amada que você queria, ela se torna sua namorada, às vezes você conquistou uma grande vitória. E eu percebi isso. Geralmente vem um grande ataque do inimigo na minha vida quando eu trabalho no encontro com Deus. Eu já percebi isso, depois de tantos encontros. É impressionante, na semana que passa após o encontro com Deus, encontro de Deus maravilhoso, Deus manifesta a sua glória, eu vejo pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, eu vejo pessoas sendo cheias do Espírito Santo de Deus naqueles dias. É tremendo, é maravilhoso. Mas depois vem a perseguição. O inimigo se levanta para te abater. Depois de Elias ter visto tantas maravilhas, ter visto a glória de Deus no Monte Carmelo, ter visto a glória de Deus na ressurreição daquele jovem, na multiplicação da farinha e do azeite, depois de Elias ter visto tantas coisas maravilhosas, ter tido tanta vitória sobre ele batalhou, vamos dizer assim, no Monte Carmelo contra 850 profetas do maligno e venceu, porque o Senhor estava sobre ele. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E depois de tantas essas vitórias, abateu sobre Elias uma grande depressão. Ele estava muito feliz, então veio a depressão. Então, muitas das vezes, depois de grandes vitórias, cuidado. Cuidado, porque o inimigo vai tentar se levantar para abater a sua alma. Um segundo fator interessante é que a depressão ela se abate quando nós menos esperamos. Elias não esperava por aquilo, depois de ter uma grande vitória, falou assim: agora o povo vai adorar a Deus, tudo vai ficar bem, como nós cantamos, tudo vai ficar bem, e de repente, quando ele menos espera, aparece, simplesmente aparece em nossas vidas a depressão. E é por isso que devemos lembrar da palavra de Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, quando ele fala: olha, aquele que cuida está em pé, olha, não caia. Porque você pode estar em pé hoje, meu amado irmão, mas você pode cair amanhã. É por isso que nós temos que olhar a vida dos nossos irmãos com um olhar de misericórdia por aqueles que estão passando por momentos de depressão. E Paulo falou aquilo não foi à toa, porque Paulo também teve os seus momentos de depressão. E ele fala: olha, quando você está em pé, quando você está cheio de vitória, só recebendo bênção, cuidado, olha, para você não cair. Para não vir sobre você um abatimento muito grande, um abatimento profundo sobre a sua vida. E também pode vir um abatimento, uma depressão,
sobre a sua vida quando você só pensa em você mesmo. O ego é um facilitador da depressão. E esse ponto eu acho muito interessante, porque quando eu penso em mim mesmo, somente em mim mesmo, é prato cheio para a depressão se manifestar. Portanto, quando você pensa no próximo, pensar no próximo, distancia a depressão da sua vida. E eu me lembro que eu achei fantástica a experiência que eu tive na África, quando eu vi pessoas que não tinham quase nada e eram muito felizes. E aí você fica sem entender o motivo disso, porque as pessoas hoje, na sociedade, buscam felicidade em grandes vendas, em grandes empresas, no dinheiro, no ter, no adquirir. E a felicidade não está ligada a isso. Eu conheço mais rico em depressão do que pobre em depressão. Por que será? Se a felicidade eles acham que vem da questão financeira. E lá eu entendi o porquê que as pessoas de lá, a depressão passa longe delas. Embora elas não tenham quase nada. Sabe por quê? Porque eles pensam no outro primeiro do que neles mesmos. Foi uma cena muito marcante na minha vida. Porque na base missionária onde nós estávamos, todas as manhãs, 6 da manhã, às vezes antes das 6 da manhã, chegavam 3 criancinhas pequenas para brincar com a gente. E eles se apegaram muito a mim, eu brincava com eles todas as manhãs. E aí eu passei a chamar o mais velho de Ubumandi. Ubumandi, na língua local, significa meu amigo. E antes de vir embora, a gente esteve na cidade, eu falei assim, não, eu vou levar um presentinho para o Ubumandi. E passei no mercado e comprei lá um chocolate, um biscoito e uma bala. Um pacotinho de bala. Porque o dinheiro já tinha todo ido embora. E aí, quando eu chego no acampamento, e pirulito também para as outras crianças. E aí eu distribuo o pirulito para as crianças ficam muito felizes com aquilo e tal, e saem correndo para brincar, e eu chamo o Bumandi e falo com ele assim, olha, tá aqui, olha, esse aqui eu comprei para você. E peguei uma barrinha de chocolate e dei para ele. Irmãos, o que mais me impressionou na vida daquele garoto é que ele não pegou o pacote e abriu o pacote e comeu aquele chocolate. Ele pegou aquele chocolate, correu e entregou para sua irmãzinha. Eram 3 irmãos, 2 menininhos mais velhos e uma menininha mais nova. E como os meus filhos. E ele corre e entrega para sua irmãzinha, feliz, muito feliz. Ele entrega para sua irmãzinha. Eu falo assim, meu Deus, que impressionante, a criança, talvez louca, desesperada por um chocolate, talvez nunca tenha comido aquilo. E aí eu chamo ele novamente e dou para ele o biscoito, ele corre com o biscoito e dá para o seu outro irmãozinho. Só então, na terceira vez, quando eu dei o pacotinho de bala, ele segurou para ele, porque ele já tinha dado para os seus irmãos mais novos. Irmãos, você quer ver a depressão sumir da sua vida? Ajude pessoas. Compartilhe o que você tem com aquele que não tem. Abençoe a vida daquele que não tem condições de te retribuir. Você vai ver uma alegria inundando o seu coração de uma tal forma. A depressão vai desaparecer da sua vida de uma tal forma. É impressionante o agir de Deus. Quando nós abençoamos a vida daqueles do nosso próximo, abençoamos a vida daqueles que estão próximos a nós, que precisam. Ajude. Na depressão, encontre um lugar tranquilo. Por que, pastor? Encontrar um lugar tranquilo para você ouvir a voz de Deus. Olha que interessante, se nós continuarmos lendo no capítulo 19, a partir do verso 11, o Senhor diz para Elias, sai e ponte em pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele um vento grande e forte, rasgou os montes e fez pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso,
que ele se envolveu a sua face com o seu manto e saiu para ouvir a voz de Deus. O que nós entendemos com isso, amados? Muitas pessoas buscam o movimento, o barulho, acham que é só no pular, no glorificar que Deus está agindo. Não. Deus, ele age de muitas e muitas formas, sobretudo no silêncio do seu quarto, num lugar tranquilo e reservado, no suave, Deus fala com você. E é por isso que ele fala, olha, você quer orar? Não ora na igreja com a mão alta, oh, aleluia, e tal, e roda para cá e roda para lá. Para que é isso? Ele fala assim, olha, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você está passando por um momento de depressão, vá para um lugar quieto, coloque uma adoração e ore a Deus. Fala com Deus, Senhor, como disse Davi, no Salmo 142, versículo 7, tira-me, Senhor, dessa prisão, para que a minha alma te glorifique novamente. Me tira dessa prisão, Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor, vai ouvir a sua voz. É claro que eu creio que a depressão, o tratamento para a depressão, ele é composto de 3 coisas, né? O remédio, a terapia e a oração. Ouvi isso uma certa vez de um homem que eu achei muito interessante. Ele falando assim, olha, a cura para a depressão é o remédio, a terapia e a oração. Mas algo que realmente cura de forma poderosa a depressão, uma solução realmente real para a depressão, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somente Jesus pode trazer, através da sua voz suave e mansa, alegria para o seu viver, alegria para o seu coração. Portanto, fique em silêncio e ouça o Senhor Jesus falar com você. Ouça o Senhor Jesus falar ao seu coração. Ouça o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer falar com você. Pastor, eu não ouço Deus, eu não ouço a voz do Senhor, porque você está correndo demais. Porque você está atribulado demais, você está atarefado demais, você está trabalhando demais. Pare um pouco, procure um lugar secreto, em silêncio, para você ouvir Deus falar com você. E é impressionante que quanto mais silêncio e quanto menos pessoas tiver, mais Deus fala. Hoje pela madrugada, 3:30 da manhã, eu estava orando, falando com Deus. Foi o momento que eu mais senti a presença de Deus, durante todo o dia. Porque não tinha ninguém. Estava um silêncio total. E aí você escuta Deus falar com você. Jesus vem ao seu encontro. Somente Jesus pode nos dar algo novo. Sabe o que é algo novo? O serviço a outras pessoas. Essa pode ser a maneira de Deus trabalhar na sua vida e tirar de vez a depressão que está sobre você. Quando Ele coloca o serviço ao próximo. Quando você se dispõe a servir a outra pessoa, você pode ter certeza que Deus derrama sobre você a graça dEle. Somente Jesus pode ajudar a ver a nossa vida como ela realmente é. Porque nós colocamos um óculos, e nós já falamos sobre isso, sobre a forma de vermos o mundo, né? A forma como nós vemos o mundo, nós mesmos e o próximo. E nós colocamos esse óculos e não vemos a realidade. Deus, somente Ele, somente o Senhor pode te mostrar a realidade sobre a sua vida. Elias estava em depressão e ele fala com o Senhor, aqui no versículo 4, Senhor, somente eu fiquei. Senhor, somente eu fiquei. Aí Deus fala com ele assim, não, Elias, você não está sozinho. Eu escolhi, eu separei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Meu irmão, você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor tem os seus eleitos, tem os seus escolhidos que não vão se dobrar, não vão dobrar os joelhos perante o mundo, não vão se curvar perante o pecado, não vão se curvar perante o maligno, não vão dar ouvido aos ensinamentos mundanos. Deus, Ele tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Você não está sozinho.
Você jamais estará sozinho. E Deus começou a mostrar para Elias a realidade. Olha, Elias, existem mais 7.000 pessoas que me adoram, que me servem. Você não está sozinho, não. Essa realidade, a verdadeira realidade, pode gerar transformação na sua vida quando você observar que você não está sozinho. Quando você observar que não é só você que passa por problemas. Quando você observar que o problema de outras pessoas são muito maiores do que o seu. E aí você começa a ver o seu problema tão pequenininho. Fica tão mais simples você passar por um momento de depressão quando você fala, poxa, o outro precisa de mais, eu vou ajudá-lo. Ah, mas eu estou em depressão, eu estou mal. Não, mas eu vou deixar tudo aqui que eu estou fazendo agora, a minha depressão, e vou ajudar uma pessoa que está pior do que eu. Enxergar a sua realidade, somente o Senhor pode fazer isso. E sobretudo, somente o Senhor Jesus pode fornecer amizade, uma verdadeira amizade, um verdadeiro cristão ao seu lado. Olha o que Deus fez com Elias. Ele falou com Elias, olha Elias, você não está sozinho, agora sai daqui desse monte, sai do deserto. Vai até o deserto de Damasco e unge Eliseu, profeta. Elias sai dali e percorre 288 quilômetros para chegar onde Eliseu estava. Unge Eliseu, e Eliseu passa a ser o seu grande amigo, seu companheiro. Passa a servir Elias, passa a estar junto com ele. E quando Elias foi transladado, Eliseu foi ungido profeta em seu lugar. E Deus preparou Eliseu para Elias. Olha, Elias, eu sei que você já sofreu muito, você corre para cá, corre para lá, sem amigo nenhum. Vai lá, unge Eliseu. Eliseu vai estar com você. Eliseu vai ser seu amigo. Deus, ele prepara verdadeiros amigos, verdadeiras amigas, amigas de verdade. Não amigos da onça, como as pessoas falam, mas amigos de verdade para estar ao seu lado, para caminhar com você. Para no momento de dificuldade que você precisar, aquela pessoa estar ali para te dar o ombro amigo, para estar ao seu lado. Há esperança e cura para o drama da depressão? Sim, há esperança e cura para o drama da depressão. Como nós cantamos hoje, isso vai passar. Tudo vai ficar bem. Tem um hino maravilhoso que diz, eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem. Isso vai passar. Jesus Cristo, ele pode trazer luz para a sua caverna que está escura. Somente Jesus, ele pode te pegar em seus braços e te dar uma vida que realmente valha a pena. Somente com Jesus nós temos uma vida que vale a pena. Então, busca o Senhor, se entregue ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Deixa Ele te pegar em seu colo e cuidar de você. Deixa Ele te mostrar uma vida que vale a pena. Uma vida maravilhosa, uma vida de bênção, uma vida de graça, uma vida de misericórdia. É a vida que o Senhor Jesus tem para você. Creia nisso. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida em o nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para trazer a você nesse domingo.